Posição dos amados irmãos, certo? Olha, vamos logo ao assunto, por gentileza. Eu estou muito animado, certo? Também com o próximo livro que nós vamos lançar, certo? Tá muito bom mesmo, certo? Falando sobre provação ou tentação. Estamos também concluindo outro trabalho que nos fala sobre alianças proibidas, o zelo de Deus para com o seu povo. Então, Deus, ele tem nos inspirado e nós estamos assim escrevendo já o terceiro livro para a glória de Deus. Amém, amados? Lembrando que meu nome é o pastor Abimael Flor da Silva, pela misericórdia de Deus, estamos presidindo a Assembleia de Deus Ministério Goiânia, certo? Isso é há 10 anos, certo? Nós vamos fazer agora no mês de janeiro, que nós tomamos posse, 10 anos para a glória de Deus, certo? E Deus, ele tem nos abençoado poderosamente. Lembrando aos amados irmãos que o pastor Amael é pastor de igreja, certo? Isso aí é muito bom frisar isso, porque nós viajamos muito pouco e quando viajamos é à disposição da igreja. Mas olha para cá, por gentileza, se você puder abrir a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estava na mesa hoje do pastor José Simeão, almoçando, e nós começamos a comentar e fizemos uma live através da rede social do pastor Valdeir, certo? Mas eu quero compartilhar com você, certo? O que Deus ele tem nos mostrado. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas e o versículo de número 11, né? Um texto muito conhecido, mas vê só o que é que Deus vai falar para nós. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e ponde-lhes um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas
Respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que despede sou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa parábola você já ouviu tantas vezes, quem sabe você já ouviu várias ilustrações falando sobre o arrependimento do filho pródigo, falando também concernente o filho mais velho, que se considerava como escravo, como um trabalhador normal. E nós observamos em que geralmente nós ouvimos essa mensagem do filho que se arrependeu, e começamos a enobrecer esta atitude do filho, que é bem verdade, uma atitude em que nós podemos ver, em que o filho voltou para a casa do pai. O que nos chama a atenção aqui é exatamente, e eu quero mostrar aqui a você, a situação desse filho. Exatamente a situação de uma pessoa ingrata, de uma pessoa em que nós observamos, em que tinha tudo na sua casa, tinha pão, tinha proteção, tinha o amor do pai, tinha o carinho do pai, tinha todo o aconchego, e mesmo assim, de uma forma desrespeitosa, diz a palavra de Deus, que ele pede ao pai o que ainda não lhe pertencia. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro do proverbista Salomão, ele diz que toda herança antecipada torna-se maldição. Eu vou repetir, disse o sábio Salomão, toda herança antecipada torna-se maldição. E o que nos chama a atenção é que a palavra de Deus nos fala que o seu pai mesmo assim entregou. E ele, sem dar satisfação ao pai, ele arruma tudo e vai embora. A Bíblia Sagrada nos diz que ele gastou tudo o que ele tinha. E quando ele gastou tudo, veio uma fome sobre aquela terra. E ele desejou comer as bolotas. Ele desejou comer a comida ou a ração que os porcos comiam. Já era humilhante para os judeus cuidar de porcos. Imagina agora querer comer o alimento dos porcos, e mesmo assim foi negado para ele. Depois ele para e diz: quantos trabalhadores de meu pai vivem em fartura? Eu observo outro ponto desse filho pródigo. Primeiro, o de respeito ao pai. Segundo, observamos em que ele sai sem dar satisfação ao pai. Terceiro, eu observo que ele, sem nenhum temor, ele extravia toda a herança que o pai lhe deu. E quarto, quando ele pensa em voltar para a fazenda, ele não pensa com saudade do pai. Ele não pensa por amor ao pai. Ele não pensa em que exatamente o pai poderia estar com saudade, mas ele pensa exatamente na comida que o pai tinha para ele. Lamentável. Esta é exatamente a figura de um filho aonde nós tratamos um filho ingrato, e nos mostra a palavra de Deus, e nós falamos isso em nosso livro, A Justificação, quando falamos sobre a justificação e a paternidade, e nós falamos a seguinte expressão: ora, um coração que não conhece a Deus, um coração que não recebeu o perdão de Deus, é impossível nesse coração ter o espírito de gratidão.
Pois nós falamos aqui também nesse livro e definimos a ingratidão da seguinte forma: a ingratidão é a essência do caráter de Satanás. O que nos chama a atenção é que nós falamos aqui que na presença de Deus o homem tinha tudo. Na presença de Deus o homem tinha proteção, o homem tinha segurança, o homem tinha alimento, o homem tinha provisão, o homem tinha amor, o homem tinha carinho de Deus, e mesmo assim o homem transgrediu a lei de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz em que esta era a nossa situação, ou no nosso posicionamento para com Deus. Mas o que nos chama aqui a atenção não é a volta do filho, porque nós observamos em que tem uma nobreza maior nesse texto, que é a atitude de Deus, que é a atitude do pai. Ora, não é a atitude do filho mais novo e nem a atitude do filho mais velho, mas é a atitude do pai. Quando Lucas ele narra esta parábola que Jesus Cristo falou, observamos em que nos dá a entender que o pai estava esperando o seu filho. Glória a Deus. Observamos o grande amor de Deus para conosco. Aleluia. Nós observamos que João, ele escreveu: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor tremendo! O homem, sendo um réu confesso, está aqui no nosso livro, a justificação. O homem, sendo réu confesso, o homem destituído da glória de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o amor de Deus é tão grande que quis restituir o homem e trazê-lo novamente para si. Glória a Deus. Observamos, meus amados e queridos irmãos, quando a palavra de Deus nos fala que aquele pai, ele estava esperando o seu filho, e ele correu, quando viu que era o filho, ele não quis saber se estava sujo, se estava maltrapilho, se estava com a roupa rasgada, ele não quis saber se estava gordo ou magro. A Bíblia Sagrada nos diz que ele correu, se abraçou, agarrou o seu pescoço e beijou o seu filho. E o filho que voltou para ter o alimento e ser tratado como um dos empregados do pai. A Bíblia Sagrada nos diz em que ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas dá-me comida, me trata, dá-me trabalho, eu quero estar aqui na tua fazenda, porque na casa do pai tem coisa maravilhosa para nós. Aleluia! E o pai olha para o filho, chama os seus servos, e a primeira atitude e a segunda atitude do pai é essa: veste nele uma veste nova. Aleluia! Ele não vai ficar na minha casa maltrapilho, ele não vai ficar na minha casa sujo. A primeira coisa que Deus faz conosco, primeiro, é nos abraçar. Segundo, é trocar as nossas vestes. Aleluia! A veste suja, a veste de um mal, cheia cheia de sujeira, ou cheia de tudo aquilo que traz mau cheiro e traz um odor insuportável, que é o pecado. Deus tira, Deus lava, aleluia, e põe em nós uma veste nova, aleluia. Esta é a atitude do pai para com o filho, põe nele uma veste nova. Terceiro, veja que atitude maravilhosa do pai. Isto é a nobreza do pai. Não é o filho ingrato, mas a nobreza do pai. Põe nele a aliança, põe nele a nova aliança. Sabe o que quer dizer isso? Restituição. Restitui o direito de filho. Restitui o direito de herdeiro. Aleluia! Põe nele, veste nele uma veste nova,
põe nele o anel como símbolo da herança, e meu filho não é escravo. Deus não trata os seus filhos como escravo. Ele disse que vós sois meus amigos, porque vocês fazem o que eu vos mando. Oh, Ramanara Bachori Minara Bacai. Deus nos trata como filho. Todos aqueles que o recebeu, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Quem sabe, meu prezado irmão, minha prezada irmã, quem sabe você, aleluia, esteja sofrendo tantas investidas satânicas, que é exatamente porque a nossa mente é o campo de batalha. Quem sabe o diabo começa a bombardear, dizendo que você não tem direito, dizendo que Deus não te ouve, dizendo que você está perdido, dizendo que você agora está acabado. Eu quero te dizer, é mentira de Satanás, está repreendido pelo poder do sangue de Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos trata como amigos. Aleluia. Por quê? Porque observamos que ele é o nosso Pai. Então nós observamos que ele disse, olha, põe nele a sandália. Quem anda descalço é o escravo em casa. Mas o meu filho, põe nele um chinelo novo, um sapato novo. Aleluia. E tem mais. Veja que atitude do pai. Hoje é feriado na fazenda. Convida os trabalhadores, mata um novilho cevado, vamos comer, vamos beber. Ei, contrata aí uma boa banda, traz a banda aqui, coloca música na casa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E daí ouvia-se a zoada dos tamborim, e ouvia-se exatamente a voz do cantor, e ouvia também as gargalhadas, a festa, porque o filho voltou. Que nobreza do pai. Chega o filho mais velho e diz, o que é que está acontecendo? Olha, prepararam tudo e ele não estava em casa. Depois que ele é informado, ele não quis entrar em casa. O pai foi lá, eu vejo mais uma atitude do pai. O pai é um conciliador. O pai é um apaziguador. Tem muita gente que quer tomar a posição de pai, mas pense no capeta para colocar gasolina e fogo. Pense no diabo e figura de gente para colocar gasolina e fogo. O problema está lá acontecendo, ele joga mais problema ainda, que ele quer ver o circo pegar fogo. Mas está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Quem é pai, ele apazigua. Quem é pai, ele reconcilia. Quem é pai, ele acalma a tempestade. Porque é isso que nos diz a palavra de Deus. O pai não quer ver o filho perder o equilíbrio. Não, senhor. Tem gente que quer se colocar na posição do pai. Mas veja que é um desastre os seus conselhos, que é um desastre a sua vida, que é um desastre o seu comportamento, que é um desastre a sua atitude. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos trata diferente. Aleluia. Deus tratou diferente. Ele começa a conciliar. Olha, meu filho, tu sempre estivesse comigo, o que é meu é teu. Mas esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar, meu filho. O pai procurou apaziguar ou acalmar aquela turbulência. Esta é a atitude do pai, atitude nobre. A maior nobreza aqui não é do filho ingrato que foi embora. A maior nobreza aqui não é do filho ingrato que voltou.
A maior nobreza aqui não é do filho que nunca saiu da presença do pai, mas sempre se considerou como um escravo ou como um dos trabalhadores do pai. Não sabia quem ele era. A maior nobreza aqui é a atitude do pai. E eu mostro aqui exatamente em nosso livro A Justificação e a Paternidade que Deus, ele tomou esta atitude, aleluia, e se posicionou ao nosso benefício, ao nosso favor. Então, meu prezado irmão, descanse. Você tem um pai, você tem um amigo, você tem um conciliador, você tem um apaziguador, você tem um Deus que te ama, um Deus, aleluia, que te quer bem. Estamos chegando no final de 2020 e Deus, ele tem permanecido com suas mãos estendidas sobre cada um de nós. Aleluia! Descanse nas promessas de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém, amados? Amém, amados? Eu creio verdadeiramente que Deus falou conosco nesta noite, nesta live, neste momento. Deus, ele nos ama. Aleluia. Escuta só. Segura essa aí. Não adianta odiar a quem Deus ama. Vou repetir. Não adianta odiar a quem Deus ama. Ele disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não adianta amaldiçoar a quem Deus abençoou. Escuta só, eu tenho visto muita gente atrapalhado. Eu tenho visto muita gente em que fica batendo cabeça. E meu pai, o saudoso pastor Zé Flor, dizia: Abimael, peça a Deus para nunca perder o tino. Porque se você perde o tino, você vai ficar desequilibrado. E você vai fazer coisas que até Deus duvida. Olha para cá, por gentileza. Deus, ele é o nosso Pai Celestial. Certo? Então, descanse nas suas promessas. Então, não adianta amaldiçoar se Deus quer abençoar. Não olha, irmão, pode dar conselho contrário, pode levantar calúnia, pode fazer o que quiser. Deus resolveu te abençoar. Amém, amados? Não adianta, olha, vela preta, amarela, azul, não adianta areia de cemitério, pedra, joga pedra na casa de crente, não adianta fazer exatamente, jogar água suja, não adianta. Não pega em crente fiel, não pega em filho de Deus. Você é filho de Deus, descanse nas promessas de Deus, aleluia. Ele resolveu nos amar, isso é incondicionalmente. Ele nos amou de uma tal maneira. Amém, amados? Que Deus continue nos ajudando. Eu não vou dizer que é a última live, que amanhã, certo, é o último dia do ano, certo? Eu não sei, se Deus tocar no meu coração, eu venho aqui novamente e trago uma mensagem para vocês. Eu estava dizendo à minha esposa aqui, vou ali fazer uma live. Ela disse: mas você já fez hoje? Eu disse: mas Deus, ele quer dar uma palavra para alguém nesta noite, certo?